Oi gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês o processo para fazer esses cadernos artesanais costurados à mão. Já tem alguns anos que eu produzo para uso próprio, geralmente eu utilizo para bullet journal e esse será o meu Bujo de 2022. Então, normalmente eu faço um por ano mesmo. Eu tenho aqui uma lista, né, uma playlist com o meu bullet journal de 2021, preenchendo aí mês a mês. Eu vou deixar caso vocês queiram acompanhar. Então, os materiais, a gente utiliza folha, um papel grossinho para fazer a capa, tesoura, lápis, régua e principalmente uma agulha bem grossa e uma linha. Eu recomendo o uso de linha encerada. Para fazer o miolo, né, que são as páginas, eu decidi utilizar essas folhas de fichário que eu tenho parado aqui em casa. Elas não são brancas, como tá aparecendo na imagem, na verdade elas são cinza com linhas brancas. Então, os outros que eu tenho eu fiz com papel ofício liso mesmo e dá super certo. Você vai dobrar a sua folha ao meio, independente do tamanho dela, tá? E vai agrupar de 8 em 8. Nós vamos ficar com 6 agrupamentos com 8 folhas cada, e esse tamanho dá para utilizar para o ano inteiro. Além desses agrupamentos, eu sempre coloco um inicial, apenas com 3 páginas, que é para fazer o spread ali, né? Aquele do ano ali, com listas e calendário, enfim. E eu decidi colocar a primeira folha preta para dar um diferencial. A capa é com papel Paraná, é uma folha enorme que você compra e você corta do tamanho que quer. Nesse caso, eu recomendo que você deixe meio centímetro embaixo, nessa lateral e em cima, tá? Na outra lateral não precisa, porque a gente vai costurar ela rente ao miolo. Daí eu marquei um miolo onde que eu vou furar e agora eu tô repassando essa marcação para os demais. E como que eu fiz, né, para marcar? O primeiro furo você faz a 2,5 cm da borda. Então, você vai pegar o seu, vai marcar 2,5 cm. E se sua folha for do tamanho normal, você vai marcar a cada 4 centímetros os demais furos. Então, aí como vocês vão ver, esse primeiro furo ele fica a 2,5 cm da borda e os outros ficam a 4 centímetros um do outro. Depois você vai pegar a própria agulha que você iria utilizar, né, que você vai utilizar para costurar, e vai furar antes da costura, porque fica bem mais fácil quando a gente for realmente passar a linha, já tá tudo furadinho. Aí na capa o furo é diferente, você vai marcar da margem ali 2,5 cm, tá? Eu aconselho você fazer uma linha mesmo, depois apaga, marcando esses 2,5 cm e vai repassar os furos, as marcações do furo do miolo para a página. Só que a gente fura com essa margem, sabe? Vai dar para vocês entenderem aí direitinho no próximo take. Mas eu tô repassando exatamente o que a gente marcou no miolo para a capa, afastado 2,5 cm da bordinha. Aí depois pega a agulha também, fura. E a gente utiliza a própria capa, né, uma, para marcar a outra, para não ter perigo de ficar com uma diferença, né, se a gente for fazer com régua. Então, eu utilizo sempre assim e dá sempre tudo certo. A minha capa não estava perfeita, uma com a outra, dava um pouquinho torta, mas não tem problema, é para uso próprio, então ninguém vai perceber. Aí agora nós vamos marcar, né, medir a quantidade de linha que vai ser usada. Eu tenho 7 miolos, que é esse primeiro preto, e mais 6. E a gente vai fazer 7 voltinhas aí, ó, marcando 1, 2. A gente precisa de 14. Como são 7, né? A gente vai precisar do dobro do número de miolo que você tem. Então, eu marquei 7, depois eu fui dobrando a linha para cortar o dobro, ou seja, 14 voltas. Eu acho que ficou confuso, mas é isso. Se você tem 7 miolos, você marca 14 vezes a linha e vai dar quase justo. Se quiser deixar até um pouquinho a mais é bom, mas não muito a mais, porque como vocês vão ver, a linha embola bastante, porque fica uma linha bem grande para costurar. Aí a gente dá um nozinho na ponta e vamos começar com o primeiro miolo. Você pega o miolo que vai ficar no final do seu caderno e é com ele que a gente vai iniciar. Aí você vai colocar a agulha na parte de dentro, né, e saindo para fora do miolo, de dentro para fora. Lembrando que a gente costura só com uma perninha de linha, né? Então, você vai passar a linha e vai deixar só uma perninha com um nó lá dentro
E a gente já vai pegar a capa de trás do caderno, no caso a contracapa. E essa parte aqui é um pouquinho diferente, né, do demais. A gente vai passar de fora para dentro a agulha pela capa e vamos dar 2 voltas. A gente vai passar novamente para garantir que vai ficar bem firme. Então, só na contracapa e na capa que a gente vai ter essa linha dupla, né, passando pelo caderno. E eu vou deixar a imagem de como que faz a capa completa, para que vocês consigam ir acompanhando. Aí eu tô só arrumando um pouquinho assim a linha para ficar mais perfeitinho, e nunca fica. Mas eu espero que tenha dado para entender. Depois que você passou as 2 vezes, a gente vai voltar pro miolo por dentro do mesmo buraquinho que a gente iniciou. A gente vai voltar por dentro do mesmo, aí já vai pro próximo, sai e faz o mesmo processo, tá? A gente sai aí, deixa, você vai sempre puxando a linha para ficar coladinho. Só que quando você tá costurando o miolo e a capa, não precisa ficar tão apertado, mas precisa ficar justinho, tá? E às vezes a agulha engancha um pouquinho, porque a agulha ela tem a bundinha maior, né, que é por onde você passa a linha. Mas sempre com paciência, gente, que dá sempre certo. Aí você vai passar, ó, a agulha 2 vezes, assim como a gente fez lá no começo. E a linha vai embolando, mas aí você vai tendo paciência e vai puxando. Eu demorei, quando eu comecei a costurar o caderno, né, fazer, já tava com tudo cortado, tudo dobrado, como começou o vídeo. Eu demorei aproximadamente 2 horas, tá, pra fazer a costura desse caderno. A nível aí de informação, aí como eu disse, a linha vai embolando, mas aí você vai puxando e com paciência a gente consegue concluir. Quando chega mais ou menos na metade do caderno, já fica bem mais fácil, porque aí a linha já tá menor, né? É realmente só no começo que tem essa dificuldade da linha ficar embolando. Mas é basicamente isso, gente. Você vai passar 2 vezes e vai voltar para dentro do miolo pelo mesmo buraquinho que você saiu. Porque a gente passa de um pro outro, né, quando tá na parte de dentro. Ó, a costura fica lá. E vai sempre puxando também, garantindo que a linha não tá ficando frouxa. Não tenha medo, o papel não rasga, com facilidade pelo menos. E folha, né? Como eu disse, essa folha eu utilizei a do fichário. Mas os meus outros cadernos é papel ofício comum, só que eu dou sempre, assim, eu sempre me esforço um pouquinho para comprar o papel de 90 gramas. Que normalmente o papel ofício que a gente compra, que utiliza impressora normalmente, né? Ele tem só 75, aí não aguenta muito marca-texto, brush pen. Então esse meu papel ele é de 90 gramas e os outros que eu já utilizei também, então ele é mais grossinho do que o papel ofício normal, mas também dá certo, tá, gente? Com papel, qualquer papel que você tenha vai dar certo. Pronto, agora a gente chegou aí no último. E o que que nós vamos fazer? Um nozinho. A gente vai passar a agulha por dentro dessas linhas, que tá entre o miolo e a capa, fica uma linha passando. Aí a gente vai passar a agulha por dentro dela e dar um nozinho para começar a costurar os miolos, né? Garante que a capa e a contracapa, no caso, já estão costuradinhos e, enfim, fez o arremate. Aí agora a gente vai pro miolo. A sequência de miolo você vai de fora para dentro. E assim que você coloca a agulha por dentro, você já sai no próximo buraquinho. Não tem nenhum processo, né, nesse primeiro. E a partir do segundo, quando a gente sai, aí sim, entre um miolo e o outro, você pode puxar a linha para ficar bem apertado, que é para garantir que à medida que você for abrindo o caderno, as folhas não vão ficar dançando. Aí agora a gente vai usar a nossa costura anterior, vai passar a linha por dentro dela
Nesse caso, como a minha agulha não é curva, porque existe uma agulha curva para fazer esse tipo de costura, eu preciso entrar por um e sair pelo outro, mas eu acho que tá dando para entender. É só você passar a linha pela costura anterior e dar um nozinho. Então, no miolo, né, em todos os miolos você vai fazer da mesma forma. Você vai ter que ir dando esse nó para fazer o arremate em... isso é realmente a costura, né, do caderno, então vai sempre dando esse nozinho. Aí você volta por dentro do mesmo buraco e vai pro próximo, sai, faz o arremate, volta. Aí vai pro próximo, sai, faz o arremate, volta. Como vocês podem ver, a linha vai afrouxando às vezes, tá vendo? E eu já arrematei. Então você tem que ir sempre puxando, que é para garantir que ao final o caderno vai ficar com uma estruturação boa. E nesse caso, né, a gente chega aí no último, faz o arremate e já vai pro próximo bloquinho de folhas. E assim continua fazendo com os 6, né? E quando a gente vai passar para capa também o processo é um pouquinho diferente, mas eu filmei o passo a passo para conseguir finalizar realmente o caderno. Que agora, né, o último realmente, que no caso é o meu primeiro bloquinho, é esse preto. Vocês vão ver que eu fiz a mesma coisa. Nesse caso eu adiantei o vídeo, né, para não demorar tanto, aí eu já tava realmente no último processo. E eu continuei fazendo da mesma forma, até que quando a gente arremata aí o último, que é quando nós vamos começar a costurar agora a capa do caderno. E como vocês viram, eu não voltei, né, pra dentro do miolo. Quando termina o último, a gente já vai direto pra capa, dá um nozinho lá, passa 2 vezes por dentro da capa, e aqui é o que é diferente. A gente vai voltar por esse primeiro miolinho, né, que é esse preto. E na parte de dentro, ele vai ficar com 2 linhas passando. A que a gente acabou de passar, costurando ele, e a que costura ele na capa. Então, ele vai ser o nosso único miolo que vai ter essa linha dupla na parte interna. Mas assim, esteticamente e tal, não interfere em nada. À medida que a gente vai usando o caderno, na verdade eu nem percebo que o caderno é feito à mão, assim, é muito confortável de usar esse modelo. Ó, como já tem uma linha passando, agora vai ficar dupla, mas essa é a única diferença. Aí você sai pelo próximo, passa 2 vezes pela capa, volta, sai no próximo, e assim, sempre lembrando, né, de fazer o arremate com o nozinho antes de voltar para dentro do miolo. Agora, para finalizar realmente a nossa costura, né, da última buraquinho que tem lá, a gente volta para dentro do miolo,
só para dar esse nozinho e cortar a nossa linha. E finalmente terminamos. É uma jornada, mas, gente, vale muito a pena. Sai muito barato fazer um caderno desse. E fica do jeitinho que você quer, com a quantidade de páginas que você quer. E, nossa, esse ficou muito lindo. Quando eu iniciar o Bullet Journal, eu posto aqui pra vocês como que ficou o meu primeiro mês. E esse spread inicial também. Esse papel preto, ele é brilhoso, ele é lindo. E esse caderno, como eu disse, ele é um pouco menor, porque eu cortei a folha. Eu vou mostrar pra vocês o que eu usei agora em 2021, que ele é uma folha de papel ofício normal. E também a parte do elástico, que eu optei por não colocar nesse meu novo caderno, porque eu senti que o elástico ele estragou muito rápido, né? A qualidade do elástico que eu tenho aqui não compensou usar. Ele ficou feio assim com 2, 3 meses, sabe? E o meu bullet journal nem tava tão gordinho nem nada, então o desse ano eu optei por não colocar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham achado fácil de fazer e que tentem fazer aí, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.